situação interessante de compra e venda é aquela narrada no artigo 500 do Código Civil Brasileiro. E essa situação se refere à compra e venda de bem imóvel. Eu estou aqui falando, portanto, da compra e venda de imóvel ad corpus ou ad mensuram. O que isso significa? Que é possível que o preço do imóvel seja estipulado em razão das dimensões do imóvel, da área do imóvel, ou que seja o preço correspondente à unidade da coisa, venda de corpo certo. Ou seja, vamos aqui tentar fazer um paralelo. Eu pago um determinado preço pela quantidade de biscoitos dentro de um pacote. Estou falando de uma compra e venda ad mensuram. Quanto mais biscoitos, maior o preço. Outra situação é, eu pago pelo pacote, sendo irrelevante quantos biscoitos venham nele. Eu estou fazendo uma venda de corpo certo, uma ideia de porteira fechada, é uma compra e venda ad corpus. E é exatamente aqui o que diz, lembrando que eu estou falando de uma situação pertinente a bem imóvel, portanto, o exemplo do pacote de biscoito foi meramente elucidativo. O artigo 500 do Código Civil. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ad mensuram, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder em qualquer caso às dimensões dadas, o comprador terá direito de exigir, óbvio, quando possível, o complemento da área. Mas nem sempre isso é possível. E aí segue o artigo 500. Não sendo possível, o comprador terá direito a reclamar a resolução, ou seja, o desfazimento do contrato, ou ficar com o bem, exigindo o abatimento proporcional no preço, e em qualquer caso pode pedir cumulativamente perdas e danos. Eu estou falando aí de uma situação de venda ad mensuram. Professora, qual é a regra que prevalece nas compras e vendas, nas relações de compra e venda de imóveis? Que o preço seja em razão da extensão, da dimensão do imóvel, portanto, ad mensuram. Para ser ad corpus, é preciso que exista no contrato algum indicativo de que a extensão, de que a dimensão do imóvel é insignificante para a estipulação do preço. Nesse caso, havendo diversidade de extensão, por exemplo, entre aquilo que se recebe e aquilo que está no contrato, sendo ad corpus, não pode nem o alienante nem o adquirente reclamar em face de um suposto prejuízo posterior. O parágrafo 1º diz o seguinte, do artigo 500. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa quando a diferença encontrada não exceder 1/20 da área total enunciada. O que isso significa? Se a diferença da área ou das dimensões do imóvel for insignificante e por uma norma de engenharia incorporada pelo Código Civil, essa medida irrelevante, essa irrelevância é aquela que não extrapola o 20º da área determinada, ressalvado ao comprador o direito de provar que em tais circunstâncias não teria realizado o negócio. Ou seja, presume-se que se essa diferença for até, portanto, for inferior a 1/20 da área total, essa diferença é insignificante e não autoriza o adquirente a reclamar nem o complemento da área, tampouco o abatimento proporcional. Seguindo aí o parágrafo 2º.
Se em vez de falta houver excesso, lógico, pela lógica da proporcionalidade e da razoabilidade, o vendedor pode provar que tinha motivos suficientes para ignorar a medida exata da área vendida e pode pedir o complemento da área. Estamos falando aí, portanto, da situação de venda ad corpus e ad mensuram, artigo 500 do Código Civil Brasileiro. Para estes casos, qual o prazo que as partes têm para em juízo reclamar o abatimento no preço ou complemento da área? 1 ano. Esse prazo é decadencial, então decai em 1 ano o direito do adquirente ou alienante reclamar a diferença no preço ou complemento na área, em seus respectivos casos, contando esse prazo da data da emissão na posse. Então, o comprador pode contar da data em que é emitido na posse, reclamar a diferença na área ou abatimento o complemento da área ou abatimento no preço nas hipóteses de compra e venda ad mensuram. É a hipótese aí, portanto, do parágrafo único do artigo 500 do Código Civil Brasileiro. Outra situação interessante é do artigo 504 do Código Civil. O que diz o artigo 504 a que esse artigo se refere? Da compra e venda de bem imóvel em condomínio. Vamos lá, pessoal. Deixa eu aqui primeiro ressalvar o que é condomínio. Condomínio, é o domínio compartilhado por 2 ou mais pessoas simultaneamente em face de um mesmo bem. É a ideia do nosso. Se um determinado bem pertence parte a mim, parte a outra pessoa, se é metade meu, metade dela, eu tenho sobre a parte dela direito de preferência na aquisição da propriedade e vice-versa. Ela tem preferência na aquisição da minha quota parte. Então, cada comproprietário tem sobre a quota parte do outro direito de preferir a aquisição da propriedade em detrimento de terceiros. Portanto, o Código Civil estabelece que o titular dessa quota parte deve oferecer, nas mesmas condições que seriam oferecidas a terceiros, a preferência na compra ao comproprietário. Neste caso, esta preferência deve ser anunciada, essa intenção de venda deve ser anunciada e tem o comproprietário, aquele que tem a preferência, o dever de se manifestar em até 30 dias. O silêncio do comproprietário presume recusa. Caso não se manifeste, o efeito do silêncio é o efeito liberatório. O que isso significa? Que eu posso vender para terceiros sem que essa venda seja questionada, mas desde que eu tenha ofertado a preferência ao condômino. No entanto, se eu só nego ao condômino o direito de exercitar a preferência garantida por lei, tem este comproprietário o direito de exercitar por via judicial o exercício desse direito de preferência, consignando em juízo o preço pelo qual o terceiro adquiriu. E aí, neste caso, chama-se essa ação de portanto, PREE, preempção, que é o direito à prelação legal. Tá aqui, então, o artigo 504 do Código Civil. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos se o outro consorte, portanto, se o outro condômino a quiser, tanto por tanto. O condômino a quem não se der conhecimento da venda pode, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, ou seja, exercitar o direito de preferência por via judicial, se o requerer, no prazo de 180 dias, prazo esse decadencial, e aí, obviamente, sob pena de decadência.
Parágrafo único, se existirem muitos condôminos, se o bem for meu, de X e de Z, portanto, o bem me pertence a mais do que duas pessoas, preferirá aquele que tiver benfeitorias de maior valor sobre o todo, e na falta delas, o maior quinhão. É uma regra para sanar conflitos, supostos ou eventuais conflitos, em razão da compra e venda de bem imóvel titularizado em condomínio de coisa, portanto, indivisa ou indivisível. Voltando aqui ao terceiro bloco da nossa aula de compra e venda, com uma situação que é relativamente inusitada e diz respeito à compra e venda de bem imóvel, que é a compra e venda de imóvel com exercício do direito de retrovenda. Então, eu estou falando aqui do artigo 505 do Código Civil Brasileiro. Compra e venda com cláusula de retrovenda. Cuidado que alguns autores se referem à cláusula de recompra. Não se trata de recompra, mas de retrovenda, de reversão da venda feita. Então, não há um novo ato jurídico de compra e venda, mas a reversão do ato jurídico feito anteriormente. O que diz aqui o artigo 505? Já vamos traduzir. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo de decadência de até 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período do resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Bom, a cláusula de retrovenda é uma cláusula especial, portanto, uma cláusula atípica, uma cláusula que não se presume. Para que exista o direito de retrovenda, é preciso que as partes convencionem essa cláusula, convencionem esse direito de maneira expressa. Por essa cláusula, a entrega da coisa imóvel, portanto, a transmissão da propriedade e da posse do bem imóvel para adquirente. Porém, o alienante mantém sobre o bem alheado uma certa prerrogativa, que é a prerrogativa de reivindicação. Portanto, é como se o alienante tivesse ainda uma mãozinha imaginária sobre a coisa alheada. Eu transmito para o adquirente a posse e a propriedade, mas mantenho pelo prazo decadencial, prazo máximo decadencial de 3 anos, o direito de reivindicá-la se isso me aprouver. Então, essa cláusula é uma cláusula pela qual o adquirente adquire e mantém pelo prazo de até 3 anos a posse e a propriedade resolúveis sobre a coisa. Por que resolúveis? Porque pode o alienante reverter a venda feita no prazo de até 3 anos. Podem as partes estipular um tempo menor? Podem. Prevalece o prazo de 3 anos ou o prazo do contrato? Prazo contratual. Podem as partes contratar prazo superior a 3 anos? Não podem. Mas se o fizer, se as partes contratarem um prazo de 6 anos, por exemplo, essa cláusula de retrovenda é nula? Não, ela é excedente. Então, prevalece o direito de retrovenda do alienante, mas pelo prazo máximo de lei, que é o prazo de até 3 anos, portanto, o prazo adicional contratado, portanto, em caráter suplementar, vai ser simplesmente desconsiderado. O comprador receberá todo o valor pago devidamente atualizado. Não é o valor atual do imóvel, portanto, vamos imaginar que o imóvel sofreu uma valorização ou até mesmo uma desvalorização. O alienante não restituirá o valor de mercado, restituirá o valor da transação com a devida correção monetária. Ao tempo da posse, pode
o adquirente, que é o proprietário resolutivo da coisa, obter a percepção dos frutos. Os frutos colhidos ou percebidos à época da propriedade são de direito do adquirente, mas aqueles pendentes à época da reivindicação serão de direito do reivindicante, serão de direito do alienante. Professores, se o alienante falecer no prazo, dentro do prazo de lei, dentro do prazo de 3 anos, essa cláusula é intuito personae ou essa cláusula é transmitida aos herdeiros do alienante? Ela é transmitida aos herdeiros do alienante e também transmitida aos herdeiros do adquirente, caso o falecimento se dê por conta deste. Então, se o adquirente falece, os herdeiros também adquirirão a posse e a propriedade desse bem sob condição resolutiva. E aí, neste caso, o exercício do direito de retrovenda se dará pelo prazo remanescente, pelo prazo faltante. Diz aqui, então, o artigo 506 do Código Civil. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, pode o vendedor, para exercê-lo, depositá-la judicialmente? Porque é de direito do alienante, e o direito oponível em caráter erga omnes, porque essa cláusula deve constar na escritura e no respectivo registro imobiliário. Portanto, ela é uma cláusula oponível em caráter erga omnes. Pode o alienante reivindicar, então ajuizar uma medida reivindicatória, consignando o preço atualizado em juízo. E aqui o artigo 507 fala exatamente da transmissão. O direito de retrato, que é acessível e transmissível a herdeiros e legatários, pode ser exercido contra o terceiro adquirente. Então vamos supor, pessoal, que um determinado comprador adquire dentro do prazo de 3 anos, um terceiro adquire dentro do prazo de 3 anos, a coisa alheada com a cláusula de retrovenda. Ele não pode argumentar o desconhecimento da existência dessa cláusula, porque, como eu acabei de falar, ela consta à matrícula do imóvel. Ela é averbada à matrícula do imóvel. Então, por esse motivo, todos sabem ou têm como saber que o alienante poderá exercitar no prazo de lei o direito à reivindicação, razão pela qual o terceiro não pode arguir a escusa do desconhecimento desta cláusula. Tudo bem? Então vamos aqui somente fazer uma ratificação. Pode o alienante propor uma ação reivindicatória, desde que eu faça no prazo máximo de 3 anos, que é o prazo previsto em lei, contra o comprador ou contra terceiros, neste caso, podendo ainda exercitá-la contra herdeiros e legatários, caso ocorra o falecimento do adquirente dentro do prazo do exercício do direito de retrato. Neste último bloco de contrato de compra e venda, vamos falar da compra e venda feita a contento e compra e venda com reserva de domínio, ambas referentes a bens móveis. A compra e venda a contento é uma espécie de compra e venda sob condição suspensiva. Condição suspensiva, vamos rememorar aí parte geral do Código Civil. Condição suspensiva é aquela cujo negócio jurídico, neste caso a compra e venda, depende de um evento futuro e incerto. Que evento futuro e incerto é este, nesse caso? A manifestação do adquirente com o contentamento com a res adquirida, ou seja, para que a compra e venda efetivamente ocorra, por mais que o bem tenha sido adquirido, portanto, a posse do bem tenha sido transmitida ao adquirente, a propriedade deste bem
depende da manifestação por parte do adquirente acerca do contentamento com a coisa. Mas o contentamento, pessoal, não é um capricho. Não vamos aqui confundir o contentamento com uma liberdade absoluta, com uma discricionariedade absoluta por parte do adquirente no que diz respeito à res, objeto do contrato. Contentamento aqui, neste caso, é a identificação do bem com aquilo que foi contratado. Por outro ângulo, descontentamento pode ocorrer, é justificável, quando o adquirente puder provar de forma hábil que o bem diverge em identidade e qualidade com aquilo que foi convencionado.